Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de língua portuguesa. Continuaremos falando ainda sobre gêneros textuais. Finalizando as atividades referente à reportagem, iremos responder a pergunta 7, 8, 9 e 10. Então, a 7. De acordo com o texto, qual foi a primeira finalidade do uso da pipa? Outro brinquedo apresentado teve origem semelhante? Então lembra do texto ou volta lá na parte que fala da pipa e vê qual a primeira finalidade, né, que ela foi criada. Responde e vê se outro brinquedo também teve uma origem parecida com a da pipa. Se tiver, você coloca o nome dele para a gente saber. 8. Relê esse trecho. Então tem um trecho e tem algumas palavras em negrito, tá? No trecho, as palavras destacadas são usadas para retomar outras palavras, evitando repetições. Lembra? Pronome. A respeito disso, e com a ajuda do professor, reflita sobre essas palavras e marque a alternativa correta. Então, ele vai falar a primeira opção e vai falar a segunda opção. Você vai ver qual delas está correta e fazer o X. 9. Segundo o texto, há brincadeiras de origem indígena também? Então você vai falar se tem algum, qual é uma brincadeira que tem origem indígena. Aí você vai falar sim, há brincadeira tal, porque fala isso e isso, tá? Então você responde bem legal. E a 10, é possível afirmar que o texto lido tem a finalidade de? Então, qual é a finalidade? O que o autor quis fazer apresentando esse texto para nós? Aí você vê as três opções e nos fala qual é a correta, tá ok? Na próxima página, nós temos hora de conversa. Aí ele vai falar da mistura musical. Lê esse textinho, tá? Para você ter uma ideia. Aí tem 5 perguntas que você não vai precisar responder, tá? Por escrito. Mas converse com seu pai, com a sua mãe, com quem está te auxiliando. Ou você mesmo responde para você, se não tiver ninguém. Tá lá, vocês conhecem alguma cantiga de roda? Tem bastante. Então por isso que eu falei, papai, a vovó, pessoal da minha época, o pessoal mais antigo vai lembrar de várias cantigas de roda. Então eles vão ajudar vocês a relembrarem também. Você já brincou de alguma cantiga de roda? Muitos eu acho que já brincaram sim. E assim você vai respondendo oralmente, tá joia? Próxima página. Comparando a entrevista com a reportagem. Do outro lado, do lado direito, eu fiz um resumo do que é uma entrevista, como que as características de uma entrevista, né, do texto, do gênero entrevista, e eu fiz um resumo do gênero reportagem. Então vocês lêem ele, dá uma pausa, né, no vídeo. Quando você for responder, deixe aí aberto que pode te ajudar bastante a responder essa página. E se você não utilizar para essa página, vai ser conhecimento que você vai levar para os próximos anos. Quando você trabalhar esses assuntos, você tem uma bagagem, você tem um conhecimento. Então vamos lá. No lado esquerdo tem as perguntas. 1. Observe a forma de organização dos dois textos, como eles estão escritos. Aí você vai assinalar com V se for verdade, se for verdadeira, a afirmação, e F se ela for falsa. Então ele dá uma frase e você vai por V se for verdade e F se for falsa. Tá ok? 2. Volte à fonte dos textos.
na página 35 e 39. A entrevista e a reportagem têm algo em comum quanto ao suporte em que são vinculados. Então você vai ver lá no final do texto da 35 e o final do texto da 39 e você vai ver se tem alguma semelhança quanto à vinculação, onde que ele foi escrito. Foi para um site, foi para uma revista, foi para um jornal. Você vai ver se tem alguma semelhança. E pode colocar aí, tá? Pequenininho aí cabe. 3. Com relação ao conteúdo dos textos. Julgue em verdadeiro ou falso também. Vai colocar o V ou o F. Com relação ao conteúdo dos textos. Então ele vai dar uma opção, você vai falar se é falso ou se é verdadeiro, colocando F ou V. Tá joia? Então a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês aprendam bastante coisas. Obrigado, qualquer coisa me chama. Fique com Deus. Beijos.